Tudo começa quando Augusto admira e cheira Renata, e então beija ela e Karina chega na hora e fica chocada com o que vê. Ela volta e depois bate na porta, e então Augusto atende e ela fala que foi levar algumas coisas para Renata, e diz que gostaria de ficar para ajudar. Mas ele diz que não precisa porque Álvaro vai ficar 24 horas por conta dela. Mas Renata acorda e fica feliz por Karina estar lá, e pede Augusto para ela ficar, e então ela deixa. Na bonita, Carlos vai ver Jerônimo. E ele fala que vai dar um jeito de trazer Renata para casa, e conta que quer acertas as coisas, e que não vai permitir que Augusto se aproveite para se aproximar dela, e então Carlos pergunta o que ele vai fazer. E Jerônimo se lembra de quando Renata disse que adoraria ter sua égua com ela, mas precisava de um lugar adequado. Karina fala para Renata voltar para casa, mas ela diz que a bonita nunca foi seu lar, mas ela conta que Jerônimo estava desesperado procurando por ela, e garante que a ama, mas Renata não acredita e pergunta se ele realmente a ama porque não toca nela, e então começa a chorar, e Karina fala para ela não se alterar, e garante que está ali para ouvir e ajudar ela, e então fala que vai fazer algo para ela comer, mas antes entrega a carta que Jerônimo pediu para entregar a ela. Enquanto isso, Gonçalo está com a égua de Renata, e então Matias chega, e ele conta que Jerônimo ligou pedindo para mandar a égua porque quer fazer uma surpresa para ela, e pede para o filho se encarregar disso, mas Matias fala que não vai fazer nada por Jerônimo, e que ele é um lixo. E Gonçalo fica sem entender a atitude dele, e Matias diz que mudou de ideia em relação a ele e vai embora, deixando Gonçalo sem entender nada. Renata abre a carta de Jerônimo, e então vê que ele escreveu que está muito feliz que ela está bem e que não consegue viver sem ela, e em seguida Augusto chega, e Renata agradece de novo por ele ter salvado ela. E diz que ainda não sabe o que vai fazer porque se arrependeu de ter casado com Jerônimo, e não quer voltar à bonita, mas também não pode contar com sua família, porque colocou ele acima de todos, e então Augusto fala que ela pode ficar ali o tempo que precisar. No corredor, Álvaro vem atrás de Karina e pede para ela dar uma nova oportunidade para ele, e garante que vai parar de beber e agredir ela, mas Karina diz que não acredita em nada e manda ele parar de perturbar ela. Por outro lado, Antônio agradece a Regina por acompanhar e compartilhar a vida com ele, e ela pede para ele não se expor, e diz que já rezou por ele, e então os dois se despedem. Um tempo depois, Antônio entra na arena para enfrentar o touro. E nisso faz uma declaração para Regina e joga o chapéu para ela, e todos aplaudem. E nisso, ele começa a enfrentar o touro, e a plateia apoia, mas Regina segue tensa. De volta à fazenda, Karina fala para Renata que vai ficar ali com ela até se recuperar totalmente, mas ela diz que não é necessário. Mas Karina insiste e fala que assim elas não precisam perturbar Aurora e nem Augusto, e Karina se lembra do que viu quando chegou. E Renata fala que não acha que Augusto vai se incomodar que ela fique. Enquanto isso, Aurora está dizendo para Augusto que Renata já está fora de perigo, e por ser uma mulher casada precisa estar com seu marido, mas Augusto não aceita e fala que ela vai ficar. E Aurora pergunta se Jerônimo não vai pensar mal disso, mas Augusto diz que isso é problema dele. Por outro lado, César leva Constanza em casa, e diz que foi o dia mais feliz da vida dele, e fala que precisa dizer uma coisa para ela e não pode esperar, e então conta que está perdidamente apaixonado por ela, e então Honório chega, e eles ficam paralisados. Roberta e Josefina olham as fotos que ela tirou de Constanza com César, e a cobra filha fala que sua tia vai pagar por se meter em sua vida,
E Josefina diz que por causa do conselho dela que Matias resolveu fazer esse maldito contrato pré-matrimonial. Mas elas garantem que vão acabar com o casamento feliz dela. De volta a casa, Honório pergunta se César vai ficar para o jantar, mas ele diz que não, e que só foi levar Constanza. E então ele agradece por fazer companhia à sua esposa, e César diz que vai embora, e se despede. E depois Honório fala que estava com muitas saudades de Constanza. Na bonita, Lázaro chega e conta para Jerônimo que Carina vai ficar cuidando de Renata. Por mais que Álvaro também esteja lá, e Jerônimo pergunta se ela segue querendo se separar do marido, e Lázaro diz que sim, e conta que ela tem o pensamento das antigas de que se Álvaro é seu marido por todas as leis não poderá se casar de novo. Matilde está pagando a aposta que fez com Carlos indo a um bar com ele, mas Carlos reclama que ela não está animada, e ela deixa claro que não é boa companhia, mas ele fala que não vai aceitar isso e puxa ela para dançar, e Matilde morre de rir com o perna de pau que ele é. Enquanto isso, Regina e os amigos estão reunidos em um restaurante, e Antônio agradece pela companhia de todos e se declara para Regina, e ela fala que não sabe o que dizer. E então agradece por todo o amor dele, e quase fala em término, mas depois pensa um pouco e muda de ideia. Eles brindam. Inês fala que pensou que Regina ia terminar, mas ela diz que pensou bem e decidiu não fazer. E nisso um dos amigos deseja Antônio a mesma sorte no dia seguinte para encarar o touro novamente. Enquanto isso, Honório está pensando se Constanza o perdoaria pelo que aconteceu com Branca, mas acha que não, e pensa que não quer perder a esposa por uma estupidez. E nisso, Branca manda mensagem para Honório querendo saber dele e insistindo para ele ligar para ela. E por outro lado, César pensa em Constanza, e pega o celular e sente vontade de ligar para ela, que está em casa pensando nas palavras dele e querendo saber o porquê se sente tão bem com César, e sabe que isso não está certo. Ela vai até Honório, e ele diz que não existe mulher mais linda que ela, e garante que ama, e Constanza pergunta por que ele está falando naquele tom de tristeza, e ele diz que não, mas ela fica desconfiada. Jerônimo recebe Aurora em sua casa, e ela fala que Renata decidiu não voltar para a fazenda dele, e Jerônimo fica estressado, e Aurora fala que eles não são bobos e que já perceberam o interesse de Augusto por ela. E então diz que eles precisam arrumar uma forma de tirar Renata de lá. E Jerônimo diz que ela pode contar com ele. Enquanto isso, Renata está olhando seu anel de casamento, quando Augusto chega e fala que no dia seguinte vai levar ela no hospital para fazer os exames que Álvaro sugeriu. E em seguida Carina chega com um chá. E Renata fala que ela já pode ir descansar, mas Carina fala que vai ficar ali no quarto com ela caso precise de algo à noite. E Augusto não gosta muito. Matilde e Carlos chegam na fazenda, e ela fala que a noite foi muito boa, e ele agradece pela companhia dela e garante que qualquer homem gostaria de dançar com ela. Mas Matilde fica triste e fala que isso não é verdade, porque as pessoas dizem que ela está amaldiçoada, porque teve 2 namorados e ambos morreram. Mas Carlos fala essas pessoas não sabem o que estão falando, e ela diz que se ele quer ser amigo dela já sabe o que ela carrega, e então vai embora e deixa ele pensativo. No dia seguinte, Jerônimo ajuda Renata para ir ao médico, e eles encontram com Aurora e Renata pergunta se ela quer acompanhar eles, e ela super aceita, mas Augusto fala que ela precisa terminar os convites da festa. Mas Renata insiste e Aurora diz que vai adorar ir e pode terminar isso depois. Na mansão Monterrúbio,
Josefina fala para Gonçalo que vai escolher tudo para o casamento de Roberta e Matias, mas ele acha melhor que seja uma cerimônia simples da forma que eles querem. Josefina acha péssimo, mas não insiste. E então vê a notícia no jornal que Regina vai se casar e fala para Gonçalo que ela já o trocou. E ele fala para ela deixar isso para lá porque não há mais nada entre ele e Regina. E Josefina fala que é bom saber que já houve. E então sai da mesa e deixa Gonçalo sozinho. Na fazenda, Lázaro fala para Carlos que ficou sabendo que ele e Matilde foram dançar. E ele pergunta se Lázaro se incomoda, mas ele diz que não e pergunta como foi. Então Carlos fala que foi ótimo e começa a se lembrar. E então Jerônimo chega querendo saber o que foi ótimo. E Carlos fala que foi dançar com Matilde. E então ele acha bom e chama um amigo para sair. Dentro da casa, Karina pergunta a Matilde como foi com Carlos. E ela diz que ele é divertido. E então Karina fala que ele é um bom partido para ela. Mas Matilde diz que foi só uma aposta. Mas Karina acha que não. E diz que ela deveria considerar isso, porque ele é um homem livre e bom. E que assim ela deixa Jerônimo em paz, afinal ele só tem olhos para a esposa. No hospital, Renata agradece a Augusto e Álvaro por toda a ajuda. E Augusto fala que ela precisa fazer o exame do coração, até porque a festa já está chegando. Mas ela diz que não sabe se vai continuar no povoado até esse dia, mas ele não aceita e fala que ela prometeu que estaria lá, e deixa Aurora incomodada. Enquanto isso, Carlos não está de acordo com o plano de Jerônimo, mas ele diz que não vai deixar Augusto se aproveitar da situação. E então Carlos diz que não acha certo, mas se o amigo precisa dele então vai ajudar. Na mansão, Roberta fala para Matias que precisam escolher o lugar da lua de mel, mas ele diz que os dois não vão a lugar nenhum, porque eles não estão apaixonados. Mas Roberta reclama e fala que eles precisam disfarçar na frente da sociedade, e as pessoas precisam acreditar que eles se amam. E fala que se ele não quer aceitar então ela vai contar para todo mundo que Jerônimo é o pai do bebê. Mas Matias se sente pressionado e acaba aceitando, e diz que vai ser como ela quer, na cruz de amor. Karina fala que está muito feliz porque Renata já está bem, e fala que quer continuar cuidando dela. E então Renata diz que super aceita se não for um problema para Augusto e Aurora. E ela diz que não, e Augusto é forçado a concordar, mas Renata diz que Karina também precisa descansar. Por outro lado, Branca chega na casa de Constanza dizendo que precisa falar com Honório sobre negócios, e então Constanza chama ele que leva um susto, e ela fala que precisa fazer uma transferência. E então Constanza deixa eles a sós, e ela fala que mandou várias mensagens para ele. Mas Honório diz que não tem o que falar com ela, mas Branca insiste e pergunta se ele quer ver ela mais tarde. Mas ele diz que não, e fala que eles se encontram no outro dia na empresa, e ela diz que tudo bem e vai embora. Enquanto isso, Jerônimo está escrevendo seu nome de Renata em uma árvore perto da que Rafael escreveu o dele com Roberta. E nisso Aurora chega e fala para ele que já está tudo pronto. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.